Assistência em fisioterapia e em terapia ocupacional a pacientes pós-Covid-19 é fundamental para a recuperação funcional deles. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 117, de 16 de setembro de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, Mônica, e com você? Tá tudo jóia, então a gente pode começar? Vamos lá! Qual a notícia que é destaque hoje, Gabi? Assistência fisioterapêutica e terapêutica ocupacional a pacientes pós-Covid-19 faz toda a diferença na recuperação funcional e no retorno às atividades diárias destes pacientes. A reabilitação completa é um dos tópicos mais importantes quando falamos em pós-Covid-19. E aos poucos a sociedade brasileira começa a perceber que nessa etapa, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais atuam fortemente para restabelecer a qualidade de vida de quem se salvou da Covid-19. Sabe-se que ela é uma doença sistêmica e que pode deixar sequelas aos pacientes que ficaram internados nas UTIs. Mesmo após a alta desses pacientes, o trabalho da fisioterapia e da terapia ocupacional continua presente, através da reabilitação e recuperação desses pacientes. Esse tema foi tratado inclusive na edição 81 do Movimenta, em que falamos sobre a importância da recuperação de pacientes pós-Covid-19 e nos materiais da WP, que destacou a reabilitação na campanha de 2020 pelo Dia Mundial da Fisioterapia. Dentre as sequelas deixadas pela doença, podemos destacar a dificuldade em realizar tarefas do dia a dia, inflamação cardíaca, fibrose pulmonar, depressão, dificuldade cognitiva e tantas outras. Nem sempre a notícia de que a Covid-19 foi curada significa que a pessoa se recuperou completamente de todas as complicações da doença. E é aí que a fisioterapia e a terapia ocupacional vão dar continuidade ao trabalho já desenvolvido com o paciente. Muitos desses pacientes vão precisar de acompanhamento profissional para reaprender a andar, a fazer tarefas diárias, voltar a respirar corretamente, sem ajuda de ventilação, por exemplo. Isso mesmo, Mônica, e olha só que interessante. Uma matéria do jornal mineiro O Tempo destacou que o poder público deveria investir na reabilitação dos pacientes da Covid-19 após a alta hospitalar. Segundo o jornal, especialistas do Reino Unido calculam que 4% dos pacientes hospitalizados por Covid-19 necessitem de reabilitação em ambiente de leito. No caso da fisioterapia, a assistência ao paciente irá atuar, entre outros contextos, na reabilitação do pulmão, para melhorar a oxigenação e ventilação pulmonar, na mobilização do paciente, para evitar atrofiamento e desconforto muscular e outros. No atendimento pós-hospitalar, o fisioterapeuta é responsável por indicar exercícios e procedimentos fisioterapêuticos para fortalecer a musculatura respiratória e periférica, tanto de quem saiu da internação quanto de quem está se recuperando em casa. A assistência da fisioterapia pode acelerar o processo de recuperação do paciente, diminuindo a necessidade de medicamentos e o risco de sequelas após a internação. Sim, e como dissemos anteriormente, pacientes recuperados da Covid-19 vão necessitar de reabilitação após a alta hospitalar, e isso pode ser feito também por meio da telesaúde, que desde março está autorizada pelo COFITO. Quem assistiu a live Juntos com a Fisio até o final de segunda, dia 14 de setembro, com os fisioterapeutas e pesquisadores, doutora Rafaela Xavier e doutor José Eduardo Pompeu, ficou sabendo mais sobre esse processo de reabilitação pós-Covid. Já a assistência em terapia ocupacional vai focar tanto na saúde mental dos pacientes, quanto nas atividades de vida diária e na organização da rotina. A Covid-19 trouxe à luz problemas que já existiam, como ansiedade e estresse, e que foram potencializados com a pandemia. Além disso, as mudanças trazidas pela Covid-19, como o trabalho remoto, a realização de aulas e atividades escolares online, tumultuou a rotina de muita gente que teve que aprender a lidar com toda essa situação. Isso vale também para aqueles pacientes que passaram por internação e retornaram às suas casas.
Mônica, esse tema foi abordado por professores e estudantes de projetos de extensão do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo, em conjunto com a terapeuta ocupacional doutora Eliânia Pereira, do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes. O material contém recomendações da terapia ocupacional aos pacientes pós-Covid-19. O objetivo da cartilha, intitulada Rotina pós-Covid-19 – Orientações da Terapia Ocupacional, é orientar pacientes sobre as modificações e os aspectos importantes de suas novas rotinas pós-internação por coronavírus e reforçar a importância para que esses pacientes continuem o tratamento em casa e realizem as atividades com o máximo de independência e segurança. A cartilha destaca que uma mudança na rotina da casa e da família é necessária após a alta hospitalar. Isso inclui reorganizar as atividades para realizá-las de modo mais fácil para os pacientes recuperados que ainda precisam de alguns cuidados, a fim de evitar o cansaço e o estresse pós-internação, exigindo do corpo somente o necessário para se recuperar. O material aborda ainda temas como planos de atividades, postura corporal, atividades que estimulem a memória e o raciocínio e outros. E para quem ficou interessado em acessar a cartilha da Universidade Federal do Espírito Santo, é só acessar o link na descrição deste podcast. Em dia com a Covid-19, direto do campo de batalha. Anvisa autoriza ampliação do número de voluntários para teste da vacina de Oxford no Brasil. Além dos 5.000 voluntários iniciais, outros 5.000 serão recrutados, informou a Unifesp. E como você já sabe, desde a edição 91 deste podcast, estamos trazendo depoimentos de profissionais que estão atuando no enfrentamento à Covid-19. Olá, meu nome é Carla, eu sou formada há 2 anos, sou fisioterapeuta. Iniciei minha carreira em Santa Catarina, vim morar para São Paulo no início deste ano, onde atuo desde o início da pandemia do Covid-19, onde eu pude verificar, junto com os meus colegas, o apoio em relação à nossa classe, ao nosso conselho, sobre a biossegurança, que é algo que deve ser destacado, a preocupação com o profissional. E o que me chamou também a atenção é a falta de preparo em relação à ventilação mecânica de alguns profissionais, mas o interesse destes também para estar iniciando nessa caminhada por conta do que aconteceu em relação à pandemia. Me despeço de você, ouvinte, e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou este episódio. Voltamos com mais notícias amanhã.